Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho o grande prazer de conversar com o professor Ivan Domingues, que é professor pela UFMG, está falando lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e tem uma publicação muito importante para vários temas que são pesquisados no Brasil, e um tema que é justamente a filosofia no Brasil, é objeto de um dos livros do professor, né, que vai ser um dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Vamos falar sobre outras coisas também, outros livros dele, né? E eu vou começar perguntando sobre a origem desse livro, sobre a filosofia no Brasil, que é um livro que eu considero fundamental para quem tenha interesse, né, em conhecer esse tema, né, da pesquisa em filosofia no Brasil, e um pouco sobre a origem desse texto, né, desse livro, como é que surgiu a ideia de pensar nisso, escrever sobre isso, e também sobre a formação do professor. Quiser falar um pouquinho, para quem não conhece ainda, ou para quem não sabe ainda, sobre as etapas, né, da sua formação, se quiser falar sobre quais foram os outros temas de pesquisa, né, das outras etapas, aí, o mestrado, o doutorado, os lugares por onde passou, para a gente começar fazendo uma conversa aí sobre a trajetória, e depois a gente entra em questões mais específicas desses textos, desses livros. Obrigado pela sua presença aqui, professor, e já lhe passo a palavra para a gente começar essa conversa aqui hoje. Obrigado, Caio. É um prazer que estou aqui, né, conversando com você. Boa tarde a todos e todas. Vou começar, Caio, falando sobre a minha formação. Depois eu falo dos livros. Minha formação foi aqui no UFMG. Fiz minha graduação na UFMG, nos anos 70, na mitológica Rua Carangola, 288, onde funcionava a velha Fafiche, que é uma espécie de Maria Antônia lá da FEFELESH, lá da USP. Tá? Mais ou menos a mesma significação para as pessoas que estudaram lá, que ensinaram lá, que passaram por lá. Tá? Hoje, a FAFIA se encontra no campus da Pampulha, como a FEFELESH se encontra lá no campus da cidade universitária, perto do Butantã. E, então, são trajetórias, percursos parecidos. E aí, em São Paulo, vocês têm a mitológica Maria Antônia. Aqui em Belo Horizonte, nós temos a mitológica Rua Carangola. Você conheceu aqui essa rua em Belo Horizonte, por acaso, Caio? Infelizmente, não. Tá. Então, ela fica perto da região da Savassi, uma região bastante conhecida aqui em Belo Horizonte, né? E era isso, né? Lugar que ficou na mente e no coração das pessoas. Bom, depois, eu fiz, né, meu mestrado aqui no FMG, depois de concluir da graduação, e a minha dissertação de mestrado foi sobre Marx e a teoria da renda fundiária, notas metodológicas sobre o capítulo, livro 3, capítulo 6 do Capital. Né? Uma tese de epistemologia das ciências humanas e sociais, né? Digamos assim, uma tese não, uma dissertação. E nessa época, essa dissertação significou muito para mim, marcou muito profundamente, né, a minha trajetória, e da minha banca de defesa dessa dissertação, eu lembraria que o Gianotti esteve presente, né? Fez parte da banca, né? E mais dois colegas aqui da UFMG. Depois, eu fui para a França fazer o doutorado. Ali tem até o dedo ou a mão do Gianotti, porque logo depois que eu defendi a minha dissertação, ele me estimulou muito, conversou muito comigo sobre, né, a conveniência de fazer o doutorado fora, né, do país. E
A ideia era, no caso, né, era a França, e ele até no início, né, das tratativas, ele é, enviou umas cartas para colegas lá em Paris. E um desses colegas me aceitou. É o Jean Toussaint Desanty, que ensinava na Sorbonne, Paris 1. Então, minha tese de doutorado foi na Sorbonne, Paris 1, né, com Jean Toussaint Desanty, que tinha relações boas, muito boas, né, com o Brasil. Você tinha visitado o Brasil, tinha visitado a USP, né, e é bastante conhecido aqui pelo pessoal da USP, né, e, sobretudo, o pessoal da USP, aí em São Paulo. A minha tese foi sobre, titulada, né, O Grau Zero do Conhecimento, o problema da fundamentação das ciências humanas, ainda no campo da epistemologia, das ciências humanas e sociais. No caso aí, o interlocutor oculto, de fato não tão oculto assim, da tese, era o Michel Foucault e as palavras e as coisas. Aliás, é bom falar sobre isso, porque, recentemente, eu publiquei um livro sobre Foucault e as palavras e as coisas, que fazia parte das minhas dívidas, né, intelectuais. Eu posso falar um pouco sobre essa tese, aliás, não sobre essa tese, mas esse livro sobre Foucault, aqui no final da nossa conversa, tá? Porque ele abre aí um outro campo de conversação. Tá? Bom, e além de passar uma temporada relativamente longa, né, na França, em 2 oportunidades, totalizando mais ou menos 5 anos, eu fiz, né, um pós-doutorado com a perspectiva a ideia é a perspectiva de conhecer outras tradições filosóficas. Eu fiz um pós-doutorado muito importante, já atuando no FMG, até já há bastante tempo, já maduro, com a carreira encaminhada, e decidi fazer uma experiência nova, diferente, na Inglaterra. E decidi, né, por um dos umbigos da Inglaterra, né, que é Oxford. Passei uma boa temporada em Oxford, um ano, muito rica. Né? O outro umbigo, né, em filosofia é Cambridge, a rival. Né? Aí nós temos o famoso par Oxbridge. Né? Mas eu, né, fiquei lá, fiquei mais identificado, né, com Oxford, esse pós-doc, que foi importante e que me levou a escrever um segundo livro. Esse segundo livro, que eu publiquei, né, intitulado O Continente e a Ilha, 2 vias da filosofia contemporânea. Digamos assim, analíticos anglo-saxões, anglo-americanos de um lado, né, e os continentais, franco-alemães, de outro. Na mesma linha, um pouco adiante, eu fiz um outro pós-doc, né, nos Estados Unidos, lá em Notre Dame, com o intuito de conhecer mais de perto, né, as experiências, né, as bibliotecas, o mundo acadêmico dos Estados Unidos. Preocupado com a questão da globalização, com a questão geopolítica, entender um pouco mais de perto o que o Império fazia. E as agendas da filosofia norte-americana, é um país enorme, com muita diversidade. As pessoas acham que só fazem filosofia analítica, não é nada disso, tem de tudo lá. Não é à toa que, né, inclusive, nomes importantes, os grandes expoentes da filosofia europeia, hoje tem centros líderes nos Estados Unidos. Se você pega Montaigne, por exemplo, que é um nome francês por excelência, o instituto de estudos mais importante de Montaigne do mundo está lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, né, dirigido por um francês, mas professor de Chicago. Então, eu fui aos Estados Unidos, né, com essa ideia de conhecer mais de perto, né, adensando, né, a tradição anglo-saxã. E lá em Notre Dame, né, em South Bend, na Indiana, nas proximidades de Chicago, eu tive a oportunidade de ver, né, a diversidade de filosofia lá praticada. Tinha gente que fazia filosofia analítica e tinha muita gente que fazia também filosofia continental. Tá?
Então, Caio, essa que é a minha experiência. Eu estou sublinhando aqui essas experiências porque esse livro, né, O Continente, a Ilha, porque foi esse livro, O Continente, a Ilha, depois de ter trabalhado analíticos continentais, ou, melhor dizendo, as tradições anglo-americanas, né, que é mais do que analítica, que tem pragmatismo, né, e a tradição franco-alemã é continental, e sabendo que a tradição continental é mais do que França e Alemanha, tá? Então, tudo isso com um grande Salles. Esse livro, No Continente à Ilha, né, termina com alguns poucos parágrafos sobre o Brasil. Não sei se você viu esse livro, mas ele teve uma segunda edição mais adiantada, que eu considero definitiva, tá? Mas lá continua na mesma. Tá? Eu ampliei muita coisa, tá? Mas não ampliei o Brasil. Não ampliei o Brasil porque, quando eu fiz a segunda edição, o Brasil já estava encaminhado um outro livro. Então, as pessoas me perguntavam, e aí, e o Brasil? Né? Como é que o Brasil se enquadra, né, nessa discussão entre analíticos e continentais, né? Entre tradição anglo-americana, né, e tradição franco-alemã? Como é que fica? Né? Você não falou nada, qual é a perspectiva? Né? E aí, muito provocado por essas indagações, esses questionamentos, essas provocações, né, eu decidi, então, publicar um livro sobre filosofia no Brasil. Mas eu tenho que fazer uma confidência aqui para você. De fato, Caio, o Brasil já está na minha cabeça há muito tempo. Eu já vinha pensando no Brasil há muito tempo. Só foi possível escrever um livro desse tamanho, né, com essa arquitetura, né, com 6 passos, né, beirando 600 páginas, né, trabalhando temas fora do mainstream, né, colocando muita coisa nova, abarcando aí os pensadores do Brasil, os grandes pensadores, né? Estou pensando aqui em Gilberto Freire, né, no Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, né, Caio Prado Júnior, Antônio Cândido, que eu acrescento, né, que eu ponho nessa lista, põe também de Darcy, né? São 6 ou 7, Celso Furtado. Eu só pude fazer isso porque o Brasil já estava na minha cabeça há muito tempo, desde meus tempos lá da Carangola. Né? Eu venho pensando, né, trabalhando, né? Mas o Brasil, né? Mas só agora, né? Só agora, depois de ter publicado, né, O Continente à Ilha, que eu, então, né, finalmente me concentrei, juntei os papéis, né, recalibrei tudo e soltei o livro, né, com essa estrutura que você conhece. Né, com essa, né, grande, um calhamaço, podia dar errado, tinha tudo para dar errado, que é antimercado, mercado entre 200 e 300, e olha lá, né, de preferência menos 200. Aí eu soltei um livro de 600, né, quase 600. E tinha tudo para dar errado, porque é antimercado. Mas, aquela história, né? Tem as surpresas, né, da recepção. O livro foi muito bem recebido. E, e, eu gostei muito, tá, da recepção, do impacto. Tá? Muita gente, dei muita entrevista, dei muita conferência. Até hoje, né, estou às voltas comigo. Né? Esse livro significa um acerto de contas comigo mesmo, como intelectual, como brasileiro e como filósofo. Já deixei isso claro em mais de uma ocasião. Né? Então, é uma coisa muito pessoal, minha, né? Num momento muito especial de minha carreira. E eu propus fazer uma coisa que ninguém fazia, né? Um livro de metafilosofia, associando
metafilosofia e história intelectual. Né? Aí que está a singularidade do livro e a minha marca pessoal. Então, Caio, para início de conversa, é isso. Obrigado, Ivan, por essa introdução. É fascinante mesmo ouvi-lo contando por si mesmo os passos, né, que o levaram até a escrita desse livro. E daqui a pouco eu vou perguntar também alguns aspectos mais específicos do livro, mas eu queria perguntar antes sobre o que se passou desde a publicação até hoje. Você falou da recepção, que foi muito boa, e desde a publicação desse texto até hoje, o Brasil mudou bastante, né? Não faz tanto tempo assim, mas são mudanças significativas, políticas e também para a academia, para quem faz filosofia, para quem pesquisa no campo da filosofia, né? Muitos cortes têm ocorrido, ataques também vêm sendo feitos. Eu queria perguntar primeiro se você acrescentaria alguma coisa ao que você escreveu, pensando nessas mudanças mais atuais que têm acontecido aí de 5 anos para cá, mais ou menos, 6 anos para cá. Seguinte, Caio, o livro está quase esgotado e eu me entendi com a Unesp que no segundo semestre vou começar a fazer a revisão. Tá? Devo concluir a revisão ainda no segundo semestre. Vai dar um certo trabalho, porque o livro é muito grande. Né? E quando eu terminei o livro, eu não tinha ideia de tamanho, não sabia se ia ficar com 500, com 700, com 800, com 600. Né? Então, eu compactei certas partes e tudo mais. Tá? E agora tem uma espécie de carta branca da Unesp de aumentar em cerca de 10%. Aí, isso vai me permitir preencher certas lacunas, né, e vencer certas dificuldades. Então é o seguinte, eu não vou poder mudar a estrutura do livro. O que eu vou é tratar de lacunas e refazer certos argumentos. Né? Arredondar mais, fazer uma nova redação de certas passagens e melhorar a dialética das ideias em certos passos do livro. Assim, no último passo, ao tratar do pensador, do sábio, questão de intelectual, em torno do intelectual, né, cosmopolita globalizado, cujo outro nome é pensador, ou sábio, tá, o filósofo universal, né? Lá eu vou voltar a esse ponto, deixar mais claro isso. Há um certo pessimismo no final, até brinco com isso, que o otimista não faz sucesso em filosofia. A gente logo pensa em Voltaire, lá no Cândido, né? Que é o naif. Né? O pessimista, né? Como Schopenhauer, que faz sucesso. Né? Mas as pessoas ficaram incomodadas, né? E eu ter bloqueado, né, a experiência acadêmica ao falar do mandarinato, do novo mandarinato, do escola, ou especialista disciplinar, sem deixar um espaço, esperança para a filosofia acadêmica. E eu que sou acadêmico. Então, eu vou mudar um pouquinho isso aí, tá? Melhorar um pouquinho isso, para mostrar que o outsider... eu disse lá o seguinte, que o pensador universal, o filósofo, o sábio, ele é um outsider, que pode sair da academia ou fora da academia. Daqui a pouco vou voltar a isso aqui. Então, eu não sou anti-acadêmico. Né? Eu falei ali que tem um bloqueio estrutural representado, né, pelo novo mandarim, que é o escola, que é o especialista disciplinar. No ambiente de um tremendo
Taylorismo acadêmico, que é outro nome de produtivismo. Aí eu mostrei lá no final do livro, isso significa a morte do pensamento. Agora, ao voltar ao ponto, eu vou refazer algum elo aí desse aparato argumentativo e vou mostrar que a estrutura acadêmica da Universidade Brasileira deveria ser profundamente modificada para permitir, facilitar, né, a emergência desse pensador, no sentido de, em vez, né, de apostar todas as fichas no terrorismo, no especialismo, né, fazer uma coisa diferente, que algumas universidades estrangeiras já vêm fazendo, tá? No Hemisfério Norte, nos Estados Unidos, também na Europa, em alguns países. É o seguinte, você montar um curso de filosofia desde a graduação cursos orientados por problemas. Você não pode descuidar da formação, da exegese, né, da história da filosofia, né? Mas a joia da coroa, né, estará cultivar a autonomia do pensamento, a iniciativa, a autonomia, né? Incentivar, estimular, né, treinar em cursos, tópicos especiais, né, orientados por problemas, temas, problemas, para vencer os tribalismos e para vencer. Tribalismo quer dizer kantianos, cartesianos, né, spinozanos, para vencer o tribalismo, que marca a nossa formação, e vencer também o especialismo, né, com encastelamento disciplinar. Eu vou trabalhar isso, tá? Vou dar alguns exemplos bons aí nessa direção. E a ideia, então, é já cobrar desde, né, pelo menos os 2 últimos anos da graduação, cobrar, né, que o aluno se posicione frente aos problemas, se eduque, né, se treine para enfrentar os problemas, né, com autonomia, com galhardia, com autonomia, né, com liberdade, né, liberdade de pensar, né, e é desse treino que poderá sair um dia, né, o nosso Kant, como já saiu o nosso Machado, o nosso Rosa. Né? A ideia é essa. E no início eu não vou me alongar aqui agora, tá? Lá no início eu vou aumentar um pouco mais a argumentação e os exemplos em favor da metafilosofia e da história intelectual. Eu vou calçar um pouco mais os argumentos. Vou dar mais exemplos. Tá? E vou também, ao ilustrar aqueles tipos ideais, eu vou voltar a alguns exemplos, tá, desses tipos, que todo mundo pergunta por exemplos. As pessoas não ficam contentes só com o tipo puro. Precisamos de exemplos. E a questão de exemplos é uma questão muito delicada. É uma escolha que você tem que fazer com muito critério. E quando está em jogo, né, o passado, não tem muito problema, não, porque as coisas são decantadas. Mas quando está em jogo o presente, o contemporâneo, né, aí é delicado. Você pode fazer injustiças, você pode errar, né? Tanto ao incluir quanto ao excluir, né? Aí todo cuidado é pouco. Né? Agora, já tendo pensado bastante sobre isso, né? Eu vou voltar a isso com mais desenvoltura, né? Com mais segurança. Tá? Então, eu vou caprichar, eu vou voltar também aos exemplos, recalibrar os exemplos. Então, a ideia é essa, Caio. Agora, isso quanto ao livro. Agora, quanto ao Brasil, hoje, eu não vou poder, né, tratar disso, porque eu não posso mudar o livro, mas eu estou tratando disso em outros lugares, em entrevistas, em papers, né? Porque a vida continua, né? Os novos desafios, os problemas. Então, isso que você está mencionando, o período atual em que vivemos, né? Em meio aí
a regressão política, né? Uma vez você me perguntou os efeitos que isso poderia, são possível identificar, né, a esse diagnóstico, feito no meu livro, né, sobre a filosofia nacional. Eu diria o seguinte, Caio, eu vejo tudo isso, o nosso momento atual, que já data de alguns anos, tá? Já tem aí uns 3 ou 4 anos. Eu vejo isso com muita preocupação. E a situação piorou muito. Começou há mais ou menos 4 anos, mas a coisa piorou muito, né? Desde o ano passado para cá, mesmo um pouco antes. Aí eu vejo, né, os meus estudantes, os meus alunos, né, Caio, você é professor, você sabe, né, estão chegando e saindo da universidade num ambiente de muita descrença, de grande ansiedade. A ideia é sem perspectiva. A ideia assim, sem horizonte, sem perspectiva, de futuro cancelado. Tudo isso é muito ruim e nos afeta a todos nós, professores e estudantes. Não só estudantes, nós também professores. Eu, como professor, frente aos meus alunos, reluto em piorar as coisas. E procuro passar uma mensagem realista, não estou falando otimista, não pode ser otimista, né? Mas uma mensagem realista, né? Mas não derrotista ou pessimista. Eu imagino que você faça o mesmo. Digo que é verdade, que vou me permitir voltar a uma piada. Não sei se você conhece, ela é recente, está circulando recentemente por aí. A piada que segundo a qual o Bolsonaro conseguiu destruir 3 mitos brasileiros. Você escutou essa, Caio? Bom, a ideia de que Deus é brasileiro, e não é. Olha aí o corona. E ele está espalhando. A ideia de que o brasileiro é cordial, de fato não é. Ele é violento. Olha as milícias, os crimes de sangue, as armas de grosso calibre nas mãos de uma parte muito belicosa da população, como se estivesse preparando para a guerra civil. E terceira, a ideia de que o Brasil é o país do futuro. E de fato não é. De fato não é há muito tempo. Tá? O pessoal Bolsonaro já é há muito tempo. Antes, condenado ao futuro. Hoje, nem isso. Tendo sido, né, o futuro cancelado, o passado destruído, né, não serve de modelo para nada, né, e o povo vivendo sem esperança e sem fantasia. Vivendo o presente, sem esperança e sem fantasia. Porque o sonho morreu. Agora, o que eu digo? Eu não posso passar. Eu não quero passar, não vou passar uma mensagem como professor, né? Eu não vou piorar as coisas e passar uma mensagem otimista, pessimista, né? Redondamente pessimista, né? Cabalmente pessimista. Não vou fazer isso, não faço, reluto, né? Eu digo que, sim, tudo isso é verdade, porém, tudo isso vai passar. Como passou na minha época, quando eu comecei a minha carreira, em plena ditadura militar, e pior ainda, no meu caso, em meu tempo, em pleno ano de chumbo, sem horizonte. Mas deu certo. A ditadura acabou e pudemos sonhar com dias melhores. Minha mensagem, então, é de resistência, de cautela e de acúmulo de forças, sem desistir e sem derrotismo. Em suma, é isso. Essa que é isso que eu venho fazendo, e aí entra a minha estratégia pessoal, eu mesmo, né?
para fazer frente, para fazer face a tudo isso. Aí eu passo para a minha estratégia pessoal nesse mesmo quadro, nesse mesmo cenário. Tá? Eu mesmo, né, Caio? As voltas com as minhas pesquisas, com a filosofia, né? O amor pela filosofia. Eu fiz filosofia por ela mesma, né? Não foi por amor ao dinheiro. Se fosse amor ao dinheiro, eu ia fazer outra coisa. Então, minha estratégia pessoal para trabalhar com a filosofia, me ocupar da filosofia, tirando algum prazer e alguma realização naquilo que eu faço, e faço com muito gosto. Aí, Caio, a minha estratégia pessoal, sabe qual que é? Eu venho dizendo isso. Né? Eu finjo que estou na Suécia. E que nada está acontecendo de ruim ao meu redor. Eu vim usando essa ideia, essa imagem. Eu finjo que estou na Suécia. Né? A ideia era muito boa, mas depois, com o corona, a Suécia se deu mal com o corona, né? Então, eu teria que arrumar um outro país. Mas, em termos de corona, é muito difícil arrumar, né? Um outro país. Né? E aí, né, eu vou continuando com a Suécia, para salvar aqui o meu exemplo. Tá? E aí, cara, para concluir esse ponto, eu digo que esta é a vantagem do intelectual. Eu estou pensando isso, falando isso, pensando aqui na minha vizinhança, tá? O pessoal que não aguenta ficar em casa, né? Aí aglomera, vai para os bares, né? Estou dizendo, como contraponto, né? Eu digo que essa que é a vantagem do intelectual. Ele pode fingir e evadir. A palavra é essa, evadir. Nos livros, né? No mundo dos livros. E ele pode fazer isso, né, porque o intelectual tem vida interior. E a vida interior é essencial, né, para enfrentar a reclusão a que fomos condenados, né, pela pandemia. E os males provocados por esse governo, né, que é um verdadeiro desgoverno. Mas eu não quero falar aqui, né, sobre isso. Né. Tem mais coisas para a gente falar aqui, se tratando de filosofia. Então é isso. Para viver, finge que estou na Suécia. O que você acha disso, Caio? Como você falou, a questão da pandemia fez a gente repensar, né, esses modelos. Mas eu mesmo tenho um primo morando na Suécia, ele estava bem contente, depois veio. Mas parece que agora as coisas já estão lá um pouco mais sob controle, né, do que aqui. Mas eu acho que essa questão também coloca o ponto da coletividade, né? É um vírus coletivo, né? E aí que o Brasil está em xeque, né? Sim. É o país que não tem o nós. E que ninguém segue a lei. Né? Um país que vive uma crise de anomia, não é anemia, não, anomia profunda. Ninguém segue a lei. Nem o brasileiro comum, nem o poderoso. E junto com essa anomia profunda, não tem lei? Aí, meu cara, se não tem lei, não tem norma, não tem vida social, não tem vida pública, não tem nada. E além, né, dessa anomia profunda, sofre de um tremendo torpor moral, né? Uma anestesia moral, um torpor moral. Né? Somos indiferentes.
ao que está passando ao nosso redor e diante dos nossos olhos. Uhum. Cada um por si. Se vire. E nada de ruim vai acontecer comigo. Vai ser com o vizinho, mas comigo não. Só que o corona pega todo mundo. É. Agora, uma questão que eu me pergunto, né? Qual seria o papel ou o que teria a ser feito aos filósofos e às filósofas, a quem trabalha com filosofia nesse país, né? Diante disso, seria tentar construir um diagnóstico disso, ações concretas, e talvez por isso a intenção desse canal também, né? Tentar uma aproximação maior de um público que não é o público que frequenta necessariamente os textos, que tenha uma formação filosófica. Porque eu percebo, ainda hoje, mas antes já era claro para mim, isso, desde antes da pandemia, que a população brasileira tem um interesse pela filosofia, né? Mas a via que se tem para estudar filosofia seria acessar a universidade, e muitas pessoas têm uma resistência a isso. Só um percentual muito baixo de pessoas que entram em filosofia, né, para fazer a filosofia. Mas as outras também têm um interesse vivo por isso. E agora com as redes sociais, ficou muito fácil você pesquisar sobre algum determinado assunto, né? Então, muitas pessoas que não eram da filosofia, que não são exatamente, que não têm uma formação propriamente acadêmica, passaram a dar cursos, seminários e começaram a reunir um grupo de seguidores, né, em torno disso. Começaram a se criar, inclusive, algumas seitas, né, em torno de alguns desses filósofos, né, eles se denominam assim. Tem um que é mais famoso, mas tem outros também que disseminam esse tipo de pensamento, né? Eu queria perguntar sobre como você vê esse tipo específico, né, que existe em outros momentos da história também, em outros países, desde sempre existiram esses, mas no Brasil é muito curioso que, por um lado, a gente tenha um ataque à figura do filósofo, à figura do pensador, né, uma desconfiança, uma descrença nessa figura, e, por outro lado, uma ascensão de determinados tipos que também se denominam filósofos e que têm uma multidão de seguidores, de pessoas que proliferam as coisas que essas pessoas dizem. Eu queria perguntar como você vê isso e o que você acha que isso também tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo no Brasil atualmente, em termos até políticos também. É. O, o Caio, sua questão é excelente. Tem vários aspectos, eu vou tentar aqui encaminhar algumas considerações. Se esquecer de algum elo aí dos seus questionamentos, você me fala, tá? De fato, estou pensando aqui na filosofia, né? Você começou falando da filosofia como gênero, né? De fato, é isso. Como dizia Fichte, a filosofia não é um livro. Ela pode ser encontrada, digo eu, nas ruas, né? Ou na Ágora, como mostrou Sócrates. É um grande exemplo. Na, até hoje, né? Ninguém bateu Sócrates ainda nesse terreno. Então, pode ser encontrado nas ruas, ou na Ágora, como mostrou Sócrates, na academia, como nos casos de Aristóteles, Platão, Tomás de Aquino, Kant e Hegel, das diferentes fases da história da academia, né? Os particulares, passando pela igreja, até, né?
as instituições do Estado. E fora da academia, como mostram Descartes, Spinoza, Sartre, Wittgenstein e muitos outros. Então, a gente tem que considerar isso. Pode ser encontrada de mais de uma maneira, com mais de um formato, em mais de um lugar. Então, com essas ideias em mente, eu criei o tipo ideal do diletante ou autodidata, né, do Brasil Império, que você viu aí no livro. O diletante ou autodidata aí do Brasil Império, acadêmico, né, numa vertente, como Tobias Barreto, no final do século XIX, ele ensinava filosofia na Faculdade de Direito lá do Recife, então, acadêmico, ou extra-acadêmico, como Gonçalves de Magalhães, no início do século XIX. E muitos outros, do século XX, como Mário Ferreira dos Santos e Vicente Ferreira da Silva, em São Paulo, né? Sobretudo Mário. Agora, além do diletante tradicional, como desdobramento de uma de suas vertentes, poderia ser criado ainda o tipo ideal do filósofo pop, atuando fora dos muros da academia, nas redes sociais, nas mídias, nos cafés filosóficos e em outros espaços públicos, com uma mensagem próxima da autoajuda, digamos assim, e parecida com a filosofia popular, ou mesmo nem isso, mas parecida com a filosofia popular, do que falava Kant, mas em que eu vejo de fato, tudo bem pensado, né, uma extensão ou um desdobramento da filosofia da época das luzes, com a sua missão de ilustrar as mentes e educar as pessoas. Está lá em Voltaire, está lá muito século XVIII, né, havia essa ideia, e tinha uma mídia que estava aparecendo. A prensa, a máquina de imprimir. Né? Então, se Descartes dizia, né, me dê, como preciso da alavanca de Arquimedes, me dê a alavanca que te dou o mundo, né? Então, me dê o código que eu te dou toda a filosofia, digamos assim. Aqui é algo parecido. Na minha ideia, a prensa, né, a máquina de imprimir, que eu te dou as luzes. Né? E o iluminismo, do projeto de ilustrar, né, as mentes, educar as pessoas. Então, eu acho que vai nessa direção, tá? Não é nada de novo nesse sentido. Né? Potencializou, levou adiante, né, numa escala bem maior do que a mera máquina de imprimir, porque agora, né, teve primeiro a revolução da máquina de imprimir, agora você tem a revolução da revolução, né, com a internet. Agora, o caso de Olavo de Carvalho, que você cita aqui, né, é diferente. Há nele, eu digo, alguma coisa do filósofo pop extra-acadêmico, como filósofo de mídia e de rede social, e alguma coisa que Cruz Costa tipificou no capítulo que ele escreveu na obra coletiva organizada por Sérgio Buarque de Holanda, tendo como título História da Civilização Brasileira. Salvo engano, no 2, está lá um belo artigo do Cruz Costa, onde ele distingue em filosofia dois tipos predominantes aí no século XIX. O que são os glosadores, quer dizer, o pessoal que faz comentário de texto, que você conhece muito bem, Caio, e os instrumentalizadores, que tomam a filosofia como ferramenta política, com enviesamento ideológico. Eu acrescento à direita ou à esquerda. E
O exemplo do Cruz Costa são os positivistas do século XIX, do apostolado, os positivistas do apostolado, e que é envolvido na militância, né? E agora, porque o capítulo dele é século XIX. Trazendo para o XX, eu não tenho a menor dificuldade em identificar outros, a esquerda e a direita. E no caso da direita, esse é o caso de Olavo, e como ele, Miguel Reale e Antônio Paim. Tá? Então, eu não diria que eu teria que criar um tipo puro para Olavo Carvalho, de jeito nenhum. Mas ele tem algo de sofista, né? Algo de filósofo pop extra-acadêmico, de rede, né? E tem também, né, algo de instrumentalista, ou instrumentalizador, aí no sentido do Cruz Costa, com alinhamento ideológico, né, à direita, e, portanto, levando ao engajamento político à direita. Porque pode ser a direita, pode ser a esquerda, né, nesse sentido. Não sei o que você acha, Caio. Gosta dessa ideia? Eu acho que eu estou satisfeito com a resposta e, com certeza, essa linhagem, né, essa genealogia desse tipo poderia ser, não é um tipo, né, mas enfim, dessa figura, remontaria a quase todas as épocas, né, desde que tem a filosofia, esses, talvez, que degeneram, degradam um pouco as ideias no sentido de encaminhá-las para objetivos políticos, né? Agora eu estou dizendo o seguinte, não necessariamente, entende? Porque esse viés político e política não depende de filosofia nem de ciência, depende de ideologia, depende de crenças, né? Esse viés político, normal, faz parte do embate político, né? E agora, a mensagem que isso traz pode ser retrógrada, né? Pode ser retrógrada, pode ser sofística, pode ter de tudo aí, né? Mas aí você está trabalhando variantes, né? Não é mais o tipo, são variantes, né? Que pode melhorar, que pode piorar. O tipo puro. Isso se a gente continua falando de tipo ideal, tá? E eu acho que eu acho que é uma boa ferramenta intelectual. Assim, como você pegar o intelectual típico das luzes, né? Sobretudo o iluminismo francês, você vai achar isso direitinho. Ilustrar as mentes, educar o povo. Tá? Isso tá lá no programa, né, dos iluministas, todos eles, radicais, não radicais, era isso. Você vai achar isso também na Aufklärung alemã, e vai achar isso também no Enlightenment, inglês e escocês. Então, isso é iluminismo. Né? Bem daí. Se você recua, a paideia grega traz algo disso também. Né? Isso combina muito com a filosofia. Né? Perfeitamente. E, Ivan, agora sobre um outro ponto, você, numa resposta anterior, falou que esse seria um capítulo que você estaria mexendo um pouco sobre o último dos tipos que você cria, que é o do globalizado, né, do intelectual cosmopolita. Eu queria perguntar um pouco sobre se isso também não é um efeito de uma época, que é essa nossa agora, em que uma pretensa universalidade, no fundo, oculta também o colonialismo, uma nova fase, né, do velho colonialismo europeu e americano, né? O americano não tão velho quanto o europeu, mas
é uma forma de colonialismo exercida também sobre a América Latina e principalmente o Brasil. Inclusive, até pelo fato de você ter estudado lá também, né, nos Estados Unidos, falou que isso te interessou também conhecer como que são as bibliotecas, o ensino, como é feito lá e tal. E daí, como que você vê essa relação política desse outro tipo que seria daqui para o futuro, né, que estaria sendo criado no Brasil, já que o livro é sobre o Brasil, mas também em outros lugares, né? Tem alguns exemplos que a gente pode dar de intelectuais europeus que dão aula na Europa, mas que não são exatamente do centro. Pense, por exemplo, no sul-coreano, o Byung-Chul Han, que dá aula na Alemanha, é um dos intelectuais mais conhecidos na filosofia alemã, não é alemão, mas que talvez representaria, né, um pouco também essa tendência, aquele esloveno, Slavoj Žižek também, né? E que é o do leste europeu, nunca foi um lugar como a França, a Alemanha, a Inglaterra, né, que tivesse ali. Tem indianos também, tem japoneses, chineses, e africanos, e agora os brasileiros também, alguns se direcionando a esse novo estilo, né, de filosofia universalizada, né? Não sei nem se o termo seria bem esse, mas eu queria te perguntar como que você vê essa influência política sobre essa nova tendência, né? E se por trás dessa pretensa universalidade não estaria também, no fundo, um processo de colonização desse intelectual que pensa falar numa língua universal, mas, no fundo, reproduz, né, um tipo de provincianismo dessas antigas metrópoles, né, nesse novo estágio do colonialismo. Pois é. Excelente. Bom, a sua pergunta é excelente e nos leva à geopolítica, com os Estados Unidos hoje na linha de frente. Fazendo a globalização, eles fazendo a globalização, como agentes do universal e do global. A escala é essa, a escala americana é a escala global. Revistas, né? Editoras, a língua franca, né? O inglês. Bom, e ao mesmo tempo, agentes do local e do particular, levando à apropriação e ao enviesamento do global e do universal. Enviesamento, é isso mesmo. Acarretando, como você sublinhou muito bem, sagaz, acarretando o provincialismo ou a provincialização. Não muito diferente do europeísmo. Ao provincializar o iluminismo, né, e o universalismo das luzes. Né? Aquela coisa eurocêntrica, né, o europeísmo. Só que o poderio dos Estados Unidos é maior. Né? Com as novas redes e tudo mais. A escala é outra. Né? Realmente eles atuam em escala global. E aí que está a coisa. Eu reconheço a importância, o que os americanos fizeram, é notável, tá? O povo americano, a sociedade americana, né? A gente tem que reconhecer. Né? Eles, já desde o século XIX, já estavam no topo. As universidades americanas são extraordinárias, as primeira linha são extraordinárias, as bibliotecas são maravilhosas. Você pede um livro, né? Um paper, se não tem, se dá no dia seguinte. Não tem comparação. Tá? Agora, esse é o lado muito positivo, né, de minha experiência pessoal lá. Tá? Então, estou dizendo, reconheço tudo isso. Tá? Eu seria muito ingrato e desonesto se eu não falasse isso. Agora, só que tem um outro lado nisso aí. E nem tem muito a ver com o povo americano.
tem a ver com o Estado americano, as big corporations americanas, né? É outra coisa, né? E duas coisas estão em jogo. A Universal, veja bem, vamos raciocinar aqui. Duas coisas estão em jogo. A Universal, ou global, e a particular, ou local. O desafio é alinhá-los e passar um pelo avesso do outro. Por um lado, aí, Caio, eu diria, né, o mundo é maior do que a minha paróquia. Isso eu descobri muito cedo, vivendo anos no Ministério Norte, ao me colocar a contrapelo de um amigo meu, José Feliciano, que dizia: tudo é cultural e eu nasci em Araçuaí. Aí ele se permitia tudo, porque ele era ele era machão. Tudo é cultural, né? E eu nasci em Araçuaí. Por um lado, isso. Por outro lado, eu descobri que em Guimarães Rosa, com os Gerais e os sertões de Minas, que começava ali, nas imediações da cidadezinha em que eu morava, num tempo em que não havia área metropolitana de Belo Horizonte, né? A cidade era isolada, eu descobri que os sertões começavam ali, perto do Pedro Leopoldo, né? Lá em Sete Lagoas, na zona de transição das Minas e da zona metalúrgica para os sertões e os Gerais do Norte. Guimarães foi uma descoberta. Ao colocar o mapa de Minas e o modo de vida do sertanejo, o caipira, né, o capial, no mapa do mundo e no universal da condição humana, qualquer que seja o lugar do globo. Aí, dando razão ao Tolstói, que dizia: canta a tua aldeia e serás universal. É que estou falando, passar pelo avesso, né, do particular. Né? Então é isso. Né? O universal, etimologicamente, eu não posso seria pedante ficar falando dessas coisas, levar isso adiante, tá? Vou ficar aqui com o mínimo. O universal é coisa que a gente esquece, tá? Etimologicamente, composto em latim de unus, igual uno, mais versus. A gente esquece do versus, que é voltado para, na direção de, como ver em francês. Está lá no Robert. Carrega, então, o universal carrega a ideia de unidade, então, unus, né? Associado ao conjunto ou ao todo, bem como a ideia de diversidade, presente em diverso, além da ideia de oposição, presente em adverso, adversário, vice-versa, né? E resultando da combinação dos dois étmos, a união do uno e do diverso num todo mais amplo e abrangente, igual totalidade. E, desde logo, abarcando, né, o local e o particular. Foi o que eu procurei mostrar no meu livro, Filosofia no Brasil, ao seguir as pistas deixadas por Machado de Assis em seu ensaio seminal, Instintos de Nacionalidade. Aí que está o fio da meada. Né? Na esteira do Machado, o Rosa, aí eu pergunto, né? Lá no sexto passo do livro, ao perguntar pelo pensador, né, universal, né, ao contrário dos tipos anteriores, que tinham laço histórico, né, e os enraizamentos na nossa experiência, da colônia aos nossos dias, né, do intelectual orgânico da igreja ao escola, que hoje é uma multidão, o novo mandarim, o pensador em filosofia, né, mal temos exemplos. O pensador global, universal, né, do mesmo quilate
no Machado e do Rosa. Esse tipo aí foi um tipo especulativo, né? Teórico especulativo. Agora, é claro, Caio, você falou em en passant, mesmo esse pensador, hoje, no hemisfério norte, está em crise, né? Tem uma crise de safra. O fascínio, né? A prevalência do paradigma da ciência foi tão forte que nós perdemos a distinção entre conhecimento e sabedoria, né? Então, o pessoal que faz filosofia quer fazer paper científico. Aí que eu falo que essa paperização pode significar a morte do pensamento. Aí que está a face pessimista, né, lá do meu sexto passo, que eu vou tentar, né, moderar um pouquinho agora na segunda edição do livro. Não que esteja errado isso, porque não dá não, tá? Só eu vou mostrar que tem, né? A gente pode pensar em saídas. Mas não sejamos ingênuos, né? Porque a inércia das instituições é muito pesada. Tá? Mudar é difícil. Tem muita gente que ganha com isso. Tem muitos interesses cristalizados, enraizados. Tá? É muito difícil. Você acha que em geopolítica, né, essa coisa vai mudar assim? Depois que tudo isso foi montado? Claro que não. Temos que arrombar a porta. E tem alguma estratégia para isso. Os indianos, quando vão para a Inglaterra, no primeiro momento, né, depois, agora também Estados Unidos, eles vão com uma parte deles vai alinhado à origem, né? Eles não vão embora. Eles retroalimentam, né, ali de onde eles saíram. E relações de cooperação, né, com governos, empresas, né, com a Índia. Então, não é uma questão de simplesmente ir embora. Né? Eles vão atrás de oportunidades e agem estrategicamente. Nós não. O país nosso é caótico demais para agir estrategicamente. Em suma, é isso, Caio. Muito bom. Eu queria fazer uma última pergunta ainda sobre esse ponto. Como você pensa o chamado giro decolonial que vem crescendo, né? Ainda timidamente, mas crescendo no Brasil e na filosofia? A gente tem aí os estudos africanistas, de filosofia africana e afrodiaspórica, latino-americana, povos ameríndios, né? Filosofia oriental atual e antiga, tem algumas teses, né? Inclusive na UFMG uma tese que foi premiada sobre o Nagarjuna, e outros autores que não são, né, europeus ou americanos. Como que você vê esse movimento e se ele também se encaixa, se ele também, se você pensa ele também, né, nesse último tipo a ser construído que você propõe no seu livro? Pois é. Essa questão é muito boa, além de desafiadora. Veja bem, a questão do decolonialismo, sua contraparte filosófica, o colonialismo epistêmico, né, digamos assim, tardou demais a chegar à filosofia. O chamado giro decolonial, iniciado nos Estados Unidos há várias décadas, finalmente chegou às diferentes áreas das humanas, aqui no Brasil, né? Antes mesmo da política de cotas, cujo, salvo engano, cujo dispositivo legal foi aprovado em 2012 pelo Congresso. Estou pensando aqui nos trabalhos de Abdias Nascimento,
de Lélia Gonzalez, né, e Sueli Carneiro. No caso de Sueli, né, cujo ativismo data da década de 80, né, do século passado. Só que demorou, ela é considerada filósofa, né, mas de fato tardou demais a chegar à filosofia. E agora chegou. Você sabe, já comentei aqui que a minha atitude frente à filosofia é de abertura intelectual, tá? Eu não estou aqui para defender o europeísmo. Eu estou aqui nas Américas. E das Américas com essa história, né? Nada americana, né? Europeia, o escravismo colonial, né? E milhões de escravos, na maior diáspora do Ocidente, né? Aliás, a maior diáspora de todos os tempos, talvez, né? Essa é a nossa história. Então, aqui veja bem, minha atitude é de abertura. Já falei que filosofia nas ruas, filosofia, né? Extra-acadêmica, acadêmica, nos livros, fora dos livros, livros acadêmicos, né? Essa coisa toda. Então, em tese, é isso. A minha família é a família de segunda geração, eu sou de terceira geração europeia. E europeus pobres, imigrantes, vieram para cá. Então é isso, o Brasil é isso, né? Tem a matriz europeia, tem a matriz ameríndia e tem a matriz africana. Não estou falando de multiculturalismo. Não estou falando de democracia racial, não, tá? Agora, eu tenho um grupo de pesquisa aqui no FMG que trabalha, que o foco é filosofia e pensamento brasileiro. Ou seja, filosofia brasileira e pensamento brasileiro. Porque a gente não fica só com a filosofia. Essas experiências, os textos, os estudos que vêm da antropologia, da história, da sociologia, da literatura, nos interessa de perto. E a gente está trabalhando isso tem 2 anos. A pauta desse grupo, a agenda, né, foi divulgada no site da Anpof. Não sei se você viu. E teve uma boa repercussão. Lá está dito, né? Nós trabalhamos o pensamento brasileiro, o pensamento ameríndio, o pensamento africano. E, além do pensamento brasileiro, o pensamento ameríndio, o pensamento africano, nós trabalhamos as matrizes europeias. E trabalhar tudo isso é trabalhar o Brasil. Neste quadro, eu vou confidenciar, eu vou publicizar aqui, aqui no seu site. É site ou é blog? Ele é, na verdade, a origem é um canal no YouTube, mas agora eu tenho um site também que eu organizo o acervo, mas os vídeos todos ficam hospedados no YouTube. Tá. Então, eu não sei o termo que eu vou usar. Está no YouTube. Canal, um canal. Seu canal aqui, então. Nesse quadro, eu vou antecipar aqui, vou publicizar uma pesquisa, resultados de uma não é tipo ideal, tá? Mas uma tipificação que tem a ver com tipos. Estou dando um passo a mais. Uma tipificação de 5 atitudes diferentes, nós brasileiros, frente à matriz europeia. Vou comentar um pouquinho aqui com você, sem poder entrar em detalhes, porque a gente não tem tempo, né? Não vamos ficar aqui 3 horas. Então, atitudes, aqui no Brasil, nós brasileiros e também europeus que aqui atuam, tá? Então, um total de 5. Eu tipifiquei, eu caracterizei, né? A primeira, atitude de reverência e subalternação. Tem gente que baba, né?
Dois, atitude de assimilação e independência crítica. Muito fácil, tudo é muito intuitivo. Tá? Atitude de apropriação ideológica, de instrumentalização, na linha do Cruz Costa. Você estudou Cruz Costa, Caio? Eu conheço o livro dele, mas não tive em nenhum momento da minha formação. Foi leitura que eu fiz por E Cruz conta. Costa, você gosta dele, né? O Cruz Costa é excelente. Sim. Não sei se você gosta. Gosto. Então, a atitude de apropriação ideológica, de instrumentalização, né? Esquerda, direita. A quarta, a atitude de repúdio e defenestração. Olha só, repúdio e defenestração, como nas versões mais hard ou de raiz do pensamento decolonial. Não estou falando todo o pensamento decolonial, estou falando certas vertentes radicais, de raiz, né? Roots, hard, né? do pensamento decolonial. Que não tem ideia, que depois eu vou explicar isso. E a atitude de missão civilizatória, né? Aí do colonizador, né? Missão civilizatória da parte da intelectualidade europeia que veio para cá, desde a colônia, podendo levar a empatia e a identificação com os nativos locais, como na missão francesa em São Paulo. Estou pensando aqui no Jean Mauguer, que tinha muita empatia, até discutia muito temas brasileiros, cinema, exposição, né, coisa que acontecia em São Paulo, né? Ou então, diferentemente, né, no campo do possível, né, pode levar aos estranhamentos e à própria desidentificação, como aconteceu com o Flúcio, que passou umas 2 décadas em São Paulo, não aguentou mais e foi embora. Inclusive, muitos brasileiros estão nessa. Né? Se desidentificam e vão embora. Migração. Porque Estado Nacional, para mim, era moderna. Tá? Na Idade Média não tinha isso, não. nem no mundo antigo. Império tivemos, com Roma, né? com Alexandre, mas não era isso que vigia. Né? Então, tudo isso é possível. Eu estou trabalhando isso num ensaio que vai sair agora, na revista Síntese, por ocasião da celebração do centenário do Padre Vaz. Eles me encomendaram, vamos ter então uma edição celebrativa, então eu estou escrevendo sobre isso. O Vaz, a tradição ocidental, isso daí as matrizes europeias, a atitude, né? e o Brasil. Você viu o meu livro, você viu que eu falo muito do Vaz. Aqui é outra coisa que está em jogo. Aí vem, então, a questão dos estados, dos estudos decoloniais. Estou chamando de versões mais hard, mais de raiz, né, digamos assim, que provocam, que propõem uma inversão de perspectiva. E isso acarreta uma espécie de blindagem, de engessamento, né? Tudo pensado, tudo bem pensado, até dos chamados lugares de fala. E nessas versões, eu noto a falta de um nós, que inclusive combina muito com a situação do Brasil atual, a falta de um nós. Um nós que nunca tivemos no passado, porque a colônia nasceu cindida, né? Senhores escravos, Casa Grande e Senzala, então nunca teve nós, né? E que, do jeito como as coisas estão sendo postas e discutidas, talvez nunca tenhamos no futuro. Eu nem sei o que sai daí, tá? Pode ser Back África, né? Dividir o país em 3, não sei, tá? Estou falando, eu noto a falta de um nós coletivo.
Não sei se você viu, isso me leva até a uma convergência. É um artigo que saiu na Piauí em janeiro, alguém que não quis assinar. E também, Acho que eu vi, sim. também ele cita o Wilson Gomes, que é lá da UFBA, lá da Bahia, né? Que escreveu naquela época que a Lilia Schwartz foi cancelada. E aí, o, esse articulista que não quis assinar, que é de São Paulo, fala de neoliberalismo de esquerda. Ele cunha essa expressão esquisita. Neoliberalismo de esquerda. Teve gente que não gostou de jeito nenhum. Mas eu acho que faz sentido. Que leva, né, nessa ótica de interesses particularizados, esse engessamento do lugar de fala e tudo, tá, leva a ideia de cada macaco no seu galho. E aí não tem nós mesmo, nem com o projeto. Isso é que está a minha desconfiança pessoal, entendeu, Caio? Eu tenho abertura, muito, claro que houve silenciamento, é claro que houve, né, exclusão, isso é um problemão, isso tem que ser discutido, essa coisa tem que ser acertada, tem que haver um acerto de contas, mas eu fico muito desconfiado com relação a minha desconfiança pessoal. Eu não quero ter mal entendido, muito cuidado aqui para não ter mal entendido, porque eu estou estudando isso. Isso é importante para nós brasileiros. Mas estou pensando aqui a ideia de lugar de fala, tá? Uma ideia junto com viés, composição, né? Já está lá, já está lá em Mannheim, está em Marx, tem muita gente, tá? Mas aqui eu estou focalizando se a coisa fica, né, com a coisa mais na unilateralidade, se fica uma coisa unilateral, né? Você destaca, né? Blinda, engessa, enrijece, né? E aí eu acho que não dá. É que está o meu problema. Porque eu acho que o intelectual ele não lida com tópicas unilaterais, com monotópicas. Ele lida com. Eu estou falando com Foucault aqui, tá? Eu estou indo além do Foucault. O intelectual lida com. Eu estou dizendo, né, buscando a ideia lá no Foucault, mas usando do outro jeito. O intelectual lida com heterotopias, fazendo heterotopias, introduzindo campo de perspectivas. E muitas vezes nessas heterotopias, né, marcados, conduzidos por uma empatia, o propósito de se colocar no lugar do outro. E é aí que eu vejo o lugar do intelectual público. Tá? E o sentido do engajamento político, né, do intelectual público. E aí que eu vejo também essa perspectiva que eu acabei de chamar a atenção aqui, que o verdadeiro intelectual, né, é um desterritorializado. Tá? A perspectiva dele é universal, não paroquial. Se a gente entende, né, que o universal inclui o particular. E não é uma pletora, né, que não é uma panaceia, tá? Porque senão apaga. Panaceia apaga. E a perspectiva é abrangente, é o conjunto, porque a humanidade é a mesma.
né? A gente tem que ir além de raças, de etnias. Agora, só que tem a geopolítica. Né? Tem o local, tem a geopolítica, essas coisas que eu comentei aqui antes. Então, eu vejo isso, cara, como um tremendo desafio e a agenda está em construção e muita discussão vai ter que ser feita, que é aprofundada, para a perspectiva do nosso desapareça com, já, né, com seus fundamentos, com seus lastreamentos, né? sem, sem virar uma panaceia, né? A vaguidão do vapo, né? E esconder, não passar de etiqueta, de uma fórmula, para esconder, né? o, o provincianismo, né? Para esconder o pessoal, o particular, né? E assim por diante. Né? Aí, essa para mim, você perguntou antes, essa para mim é uma das funções da filosofia, de fazer os diagnósticos do presente. Aliás, como queria Foucault. Muito bom, Ivan. Eu acho que esse é o gancho para a gente entrar na última questão, né? Que você tem um livro recente sobre o Foucault, sobre as palavras e as coisas, né? E nesse livro, o Foucault, depois de fazer aquela monumental descrição histórica da construção do saber ocidental, ele diz que aquilo tudo estava se desvanecendo já e que seria possível antever a dissolução, né, daquilo que o saber ocidental tinha construído, mas embora não se soubesse o que viria no lugar, isso era algo que a filosofia devia pensar. E você faz algo por outras vias, né, para pensar o Brasil e a filosofia no Brasil. Então, eu queria perguntar qual a sua relação com esse livro do Foucault, por que esse novo livro seu, né? E você falou que é um acerto de contas também com você mesmo, com o seu trabalho lá no doutorado, enfim, se você puder contar um pouquinho para a gente dessa última obra sua. Eu vou ser breve, porque nós estamos conversando há muito tempo. Já tem aqui um pouco mais de 1h30, né, Caio? Eu não quero forçar muito aqui a audiência. Eu digo o seguinte, que esse livro, esse livro, a van premier do livro está lá no Continente e a Ilha. Já na primeira versão e mais ainda na segunda. Porque na segunda eu aumentei muito o capítulo dedicado a Foucault. Porque eu já estava redigindo o livro já sobre Foucault, As Palavras e as Coisas, que eu tinha em mente lançá-lo, né, aproveitando a efeméride dos 50 anos das Palavras e as Coisas. A obra As Palavras e as Coisas foi publicada em 66. Eu entreguei esse livro em 2017, quase um ano depois, com a perspectiva de sair logo, logo. Só que eu não vou entrar em detalhes aqui, a editora demorou demais. Tá? E desculpas não faltaram, e recentemente até a pandemia. Então, a van-première do livro está lá, né, nesse Continente aí, conforme eu disse no início aqui da nossa conversa, no capítulo consagrado a Foucault. Está lá. Quem quiser a versão curta do livro, né, está lá, né, na segunda edição de O Continente aí. Agora, eu disse também que esse livro, eu devia um livro, né, sobre Foucault. O primeiro remédio foi tentativa de quitação da dívida, foi nesse capítulo, né? Mas eu devia, né, publicar alguma coisa sobre Foucault, sobre o meu Foucault, porque o Foucault foi muito importante para mim, né, na minha tese de doutorado. Eu disse uma espécie de interlocutor oculto. Não tão oculto assim, porque lá no meu livro, o Grau Zero reconhece que, lá na introdução, né,
a minha interlocução com Foucault no meu propósito de desconstruir a ideia de episteme, que eu achava muito rígida, muito monolítica. Mas eu fiz isso lá na minha tese, né? Não foi para responder Foucault, não foi para retrucar, nada disso. Foucault continuava, para mim, uma grande fonte de inspiração. Eu segui os cursos de Foucault lá no Collège de France, os 2 últimos cursos, trato dessa experiência, desses cursos lá no meu livro, tá? Logo no início. Então, na tese, não tem uma resposta a Foucault, retrucar Foucault, corrigir Foucault, nada disso. Né? Ele me acompanhava. Tá? Estava lá à sombra, estava lá presente no tempo todo. Né? E é isso. Né? Porque o meu propósito era desconstruir a ideia de episteme. E para desconstruir a ideia de episteme, eu tive que me afastar do Foucault, ir atrás de outras fontes. Fui atrás do Gustdorf, por exemplo, pois ninguém sabe quem ele é, mas que tem uma história monumental das ciências humanas, de 10 volumes, né, ou mais, né, e que me deu muitos elementos. Fui atrás do Ernest Cassirer, fui atrás de outros. Né? Aí fiz o meu livro, né, a minha tese, com o meu argumento, né, desenvolvido, passando por Foucault e indo além de Foucault. Mas, o tempo todo, né, eu fiquei com essa sensação de dívida. Eu devia escrever alguma coisa sobre Foucault. Que está entre os meus filósofos preferidos, que cabem nas minhas 2 mãos. Eu acho que Foucault é um grande filósofo. Morreu muito cedo, no auge da produção dele, né, com 58 anos. Muito criativo, renovou demais a filosofia. Toda uma nova agenda entrou na filosofia através do Foucault. Renovou muito, né, a filosofia política com o Vigiar e Punir, que é o livro mais pirateado na Argentina. É o campeão. Foucault é muito bem ranqueado em rankings americanos. As Palavras das Coisas é um livro difícil. Né? Na opinião de muitos, né, faz parte se não é opus magnum, né, está entre as obras maiores e mais importantes, significativas, né, dos legados de Foucault. Na minha opinião, a contribuição mais brilhante para a epistemologia das ciências humanas vem de Foucault. Heterodoxa, porque ele até diz que não faz epistemologia, né, nem história da ciência, ele faz arqueologia. Eu tento entender que a arqueologia é essa, e trato de trazer Foucault para o meu terreno, né? Mostrando que a arqueologia não está tão longe assim da epistemologia. Então, trago para o meu terreno, faço uma análise, digamos, epistemológica, né, da episteme, né, do Foucault epistêmico. Esse é o meu Foucault, o Foucault epistêmico. Não é o Foucault político, de Vigiar e Punir, não é o Foucault da história da sexualidade, não é o Foucault da filosofia moral. Cursos seguir, brilhantes, ele uma vedete em plena forma. Né? O resultado foi 2 livros geniais, né? Que é o Cuidar de Si e O Uso dos Prazeres. Né? Logo depois ele morreu. Né? Ninguém sabia que ele estava doente, mas 1 ano depois ele morreu. Né? Ninguém sabia. Porque ele estava no apogeu, ele estava, né, em plena forma, era uma vedete. Né? E o anfiteatro lá do Collège de France, né, full, cheio de gente, né? Mais de 300 pessoas. A gente chegar cedo, senão ia ficar em pé, ou sentado nos corredores. É isso aí, né? Esse Foucault meu aí é meu, é um Foucault meu, é um pessoal, né? Que passa por dois momentos diferentes da minha vida. Eu jovem estudante, lá na Metalúrgica Carangola, 288, em 73, quando Foucault deu uma conferência lá sobre as palavras e as coisas.
tinha ido a São Paulo, passou, e depois vai para o Rio, depois Belo Horizonte, né? E deu várias conferências em Belo Horizonte. Uma delas na UFMG, lá na Fafiche. Lá que eu vi o Foucault pela primeira vez. Né? A vedette francesa, né? Exuberante. Né? Falando sobre a morte do homem, antropologismo, essas coisas, tá lá, né? Estão lá nas palavras das coisas. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento, para terminar, né, foi o meu doutorado. Aí eu mais senhor de mim, né? Com a minha tese, com as minhas hipóteses, né? E Foucault lá, ao meu lado. Né? E lá, diante de mim, lá nos cursos, no Colégio de França. Então foi isso, Caio. Muito bom, Ivan. Agradeço demais a entrevista, a disposição aqui de falar para mim e para o público do canal sobre as suas ideias e os seus livros, também sobre a sua trajetória. Eu só tenho a agradecer. E se quiser dizer mais alguma última coisa, também pode ficar à vontade para a gente encerrar a entrevista. Eu acho, é só desejar a você boa sorte, continuidade, empenho, né, nessa iniciativa. Eu acho que é importante aqui para, né, os dias de hoje, né? E com certeza essas experiências que foram geradas, fabricadas, incentivadas, né, no início da pandemia e durante a pandemia, isso vai ficar depois, tá? Esses canais vão continuar. Né? Nós, da filosofia, vencemos um certo tradicionalismo, na marra vencemos, né? E hoje as pessoas aprenderam a mexer com as ferramentas, as coisas melhoraram. Né? Eu mesmo, né, aprendi a mexer. Então, né, vida que segue. Então, meus parabéns e que você leve adiante esse projeto. Obrigado, Ivan. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aí para o pessoal poder ter acesso mais rápido para os seus artigos, seus livros também, o seu site, né? Que você tem um site também. E obrigado, então, pela entrevista. Obrigado aí todo mundo que assistiu a gente aqui. Comentem depois o vídeo que vocês acharam, podem perguntar, depois a gente responde. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.